tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Anayá, este é o canal Simplesmente Anayá. Se você ainda não é um inscrito do canal, aproveita agora, vai ali, te inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Pessoal, aqui no canal eu trago diversos assuntos, diversas reflexões, além de dicas de beleza, de maquiagens, mas eu tenho focado muito ultimamente na questão das reflexões, do autoconhecimento, porque é uma área que eu tenho buscado muito. E eu tenho lido muito e pesquisado muito sobre a questão de autoconhecimento. O que acontece e que eu tenho me dado por conta? A gente precisa se conhecer para a gente poder modificar, para a gente poder mudar aquelas coisas que nós temos, aquelas atitudes que nós temos e que muitas vezes não nos agradam. E muitas vezes nós achamos que nós nos conhecemos, só que na maioria das vezes nós nos conhecemos superficialmente, nós conhecemos apenas, digamos assim, um lado da moeda, nós conhecemos apenas o lado da nossa personalidade. Ai, Anayá, como assim? Explica melhor. Sim, vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Gente, quando nós nascemos, nós somos a essência. Ou seja, nós somos aquilo que nós realmente somos. Só que desde que nós nascemos, nós vamos recebendo diversas informações, nós vamos ouvindo diversas coisas, nós vamos passando por determinadas situações e diversas situações que fazem com que a gente vá criando a nossa personalidade, né? Então, mesmo a partir daquilo que os nossos pais, que os familiares, que as pessoas mais velhas que nos educam vão nos dizendo, a gente vai muitas vezes direcionando as nossas decisões de uma maneira que a gente as tome tentando agradar outras pessoas ou pelo menos tentando não desagradar tanto a outras pessoas, né? Quantas vezes que nós somos crianças que nós ouvimos assim? Porque a criança geralmente é mais sincera. Por quê? Porque ela ainda está mais próxima da essência dela. Quantas vezes nós, enquanto somos crianças, ouvimos assim, né? A criança que fala alguma coisa para um outro adulto ou para uma outra criança, às vezes muito sincera, tipo, um exemplo bem bobo, né? Ah, ganhou um presente. Ah, eu já tenho um igual. Aí o pai e a mãe ficam totalmente envergonhados, né? E já chamam a atenção daquela criança, dizendo, ai, não pode falar assim, da próxima vez tu só agradece, diz obrigada, não fala que tu já tem, porque a pessoa vai ficar chateada. Mas, poxa, gente, na verdade, se a criança já tem, então a criança começa a aprender a ficar quieta em determinadas situações, que é para não chatear outra pessoa. Começa a aprender a não dizer determinadas coisas, que é para não chatear aquela outra pessoa. Então, tu vai ficando cada vez mais distante da tua essência. Tu vai formando, então, o que é a tua personalidade hoje. Só que o que acontece? Quando nós estamos adultos, geralmente a gente acha que a gente se conhece porque a gente conhece a nossa personalidade. E quando a gente conhece, né? Porque muitas vezes, quando acontece alguma coisa, se a gente para pra pensar o que a gente sentiu com aquilo, a gente não consegue nem identificar o que a gente sentiu com aquilo. Então, por exemplo, assim, tem um determinado acontecimento que tu não achou legal, coisa e tal, mas se alguém te perguntar assim, tá, então, Anayá, o que tu sentiu com isso? Aí tu vai pensar, às vezes tu não sabe se tu sentiu tristeza, se tu sentiu raiva, se tu sentiu nojo, se tu sentiu, enfim, gente, qualquer sentimento que seja. Né? Tu tem que conseguir identificar o que tu realmente sentiu e muitas vezes a gente não consegue identificar. Então, significa que nem mesmo a nossa personalidade nós conhecemos. Então, é muito importante que a gente comece a olhar para dentro de nós mesmos. Comece a parar, sim, para pensar quando acontecem as coisas no nosso dia a dia, o que é que nós estamos sentindo e por que nós estamos sentindo aquilo.
Às vezes acontece alguma coisa com alguma outra pessoa e a gente acha aquela situação horrível, a gente acha que aquela pessoa teve uma atitude horrível e a gente não consegue identificar por quê. Muitas vezes, se a gente parar realmente para pensar naquela atitude que aquela pessoa teve, a gente vai perceber que aquela atitude é muito parecida com a atitude que nós temos e que nós não gostamos em nós. Então a gente tem que sim começar a se olhar, começar a se perceber, começar para daí sim conseguir encontrar um caminho para fazer essa mudança. Bom, se eu não gosto desse tipo de atitude na outra pessoa e eu não gosto desse tipo de atitude em mim, eu tenho que tomar algum tipo de atitude que mude isso, para que eu não reaja desta maneira, para que eu não seja assim, porque na verdade não significa que eu sou assim, porque esta é a minha personalidade, é o que foi moldado. E o que eu sou de verdade é uma espécie de média entre o que é a nossa personalidade, que foi formada ao longo dos anos, e o que é a nossa essência. Precisa ter um equilíbrio. Eu não posso nem estar tanto à terra, nem tanto ao céu. Tipo, né? Eu tenho que ir procurando um equilíbrio entre os dois. E para isso, muitas vezes, gente, as leituras nos ajudam, porque elas nos fazem refletir. Então, por exemplo, outro dia eu li um livro que falava sobre as armaduras. E sim, se a gente vai parar para pensar, a gente vai criando muitas armaduras ao longo da vida. A gente vai criando armaduras para nos defender, porque a vida não é tão fácil. Muitas vezes a vida é uma luta. Muitas vezes a gente usa as armaduras para se defender. Então não significa que aquilo seja a nossa essência. Às vezes a gente está tendo um tipo de atitude porque a gente está usando aquela atitude como uma armadura para nos defender, né? E esse livro me fez eu refletir um pouco sobre isso. Então, se você quer se autoconhecer melhor, leia, veja vídeos. Tem vídeos muito bons na internet. Eu recomendo muitos vídeos do canal Mova, da Monja Coen. Eu recomendo vídeos da Paula Abreu. Eu recomendo vídeos da Flávia Melissa. Eu recomendo os vídeos do Polozzi, que é um coaching, que também é muito bom, que trabalha sobre inteligência emocional. Eu até participei aqui em Porto Alegre de um seminário sobre inteligência emocional. Então, pare para olhar para você. A gente muitas vezes não tira tempo pra gente. Não tira tempo para cuidar da gente. A gente fica no celular, a gente fica às vezes assistindo televisão. Graças a Deus enfim, isso é uma coisa que eu não olho mais tanto. Quando eu olho mais séries, não fico olhando os canais comuns, né? Mas a gente daí não tira tempo para estar com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, não tira tempo para uma leitura, para uma meditação. Meditação, gente, é uma coisa maravilhosa pra gente se autoconhecer também. Porque a gente pode fazer meditação em que a gente fique refletindo sobre quem nós somos de verdade, sobre o que nós queremos de verdade para nossa vida, em que nós pensemos sobre qual é o nosso propósito. Então, pare para pensar um pouquinho na sua rotina. Pare para pensar se você não pode tirar um tempinho para começar a conhecer um pouquinho melhor você mesmo, para cuidar de você. Isso também é um jeito de cuidar de você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem sugestões de assuntos para eu estar trabalhando aqui no canal Simplesmente Anayá, deixa aí nos comentários. Se tiver perguntas, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão de assunto, enfim, eu estou aberta a sugestões, estou aberta a comentários. Estamos aí para isso, gente. Beijinhos no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.